O Teatro como Arte Marcial, de Augusto Boal, capítulo A Ética e a Moral dentro e fora das celas, parte 3. A linguagem separa como aproxima. Temos que cuidar de palavras e gestos, porque cada grupo social tem diferentes estruturas de significados e entenderá os mesmos símbolos, inclusive a linguagem verbal e gestual, a roupa com que estamos vestidos, nosso rosto, nossa voz, nosso comportamento, somente depois de traduzi-los em seu próprio idioma ético e vernacular. Como se, para cada palavra que dizemos, existissem 4 dicionários que a definissem em 4 línguas intraduzíveis. Mais do que nunca, a palavra pronunciada não é a palavra que será entendida. Cuidado! Temos que ter a consciência de que estamos entrando na Torre de Babel. Nisto, o teatro nos ajuda, pois o teatro é a soma de todas as linguagens existentes, o que torna o diálogo possível. Se não entendo a palavra, entendo o gesto. Se não o gesto, o som. Se não o som, o silêncio. Se não o silêncio, a cor. Se não a cor, o movimento. Se nada disto entendo, entendo o seu conjunto, que é maior do que a soma aritmética dos seus fatores. Nossa comunicação não é apenas racional, é estética, sensorial. É consciente e é inconsciente. Pelos sentidos também fala a razão. Outro cuidado que temos que ter é o de separar o fato acontecido da sua causa. Separar o fenômeno, que é sempre único, da lei geral que o rege e rege fenômenos semelhantes, sempre únicos. Não é nossa função julgar o crime, o delito. Nossa função é entender suas causas para que não se repitam os efeitos. Por intermédio do teatro, ajudar para que todos tomem consciência dos seus atos, do significado dos seus atos e das suas consequências, das alternativas que teve ao seu dispor e das que poderá inventar. Agentes sentenciados e mesmo nós temos que entender que quando fizermos uma sessão de teatro do oprimido, não estaremos falando de casos individuais, deste ou daquele sentenciado ou agente, desta mãe ou daquele pai, mas estudando comportamentos morais e buscando alternativas éticas. Temos que criar um efeito de admiração, espanto e surpresa, com o maior respeito por todos os envolvidos. Tudo o que mostrarmos em cena deve vir acoplado com o que poderia ter sido ou poderá vir a ser. Todo ato é escolha. A vida é escolha. Temos múltiplos caminhos diante de nós. Fatalidade não existe. Destino se constrói, futuro se inventa. Uma sessão de teatro do oprimido sempre tem caráter subjuntivo. E se fosse assim? Como seria se assim fosse? Além de subjuntivos, somos socráticos. Com perguntas, temos que fazer com que cada sentenciado descubra verdades. Como Sócrates fazia com seus alunos. Perguntava. Ao responder, os alunos descobriam o que, no íntimo, já sabiam. Quando um camponês sergipano disse que, abre aspas, o teatro do oprimido é fantástico, porque nele a gente aprende o que já sabia, fecha aspas, disse que por meio do teatro trazemos à consciência o que estava obscuro. Ao vermos no espaço estético, à distância,
aquilo que acontece ao nosso lado sem o registro da razão. Em São Paulo, uma equipe de agentes criou uma peça na qual os sentenciados eram interpretados pelos próprios agentes. No momento em que um agente, representando um prisioneiro, recebeu a ordem de baixar a cabeça, colocar os braços para o alto e separar as pernas para a revista, pela primeira vez, sentiu a humilhação que estava tão habituado a infligir sem perceber. Viu a situação e se viu em situação. Isto é o teatro. Ver-se vendo, observar-se agindo. Porque o teatro do oprimido é, além dele, todas as artes. Nós somos aqueles que acreditam que todo ser humano é artista, que cada ser humano é capaz de fazer tudo aquilo de que um ser humano é capaz. Talvez não façamos tão bem uns como outros, melhor que outros, mas cada um pode sempre fazer melhor do que si mesmo. Eu sou melhor do que penso que sou. Posso vir a ser melhor do que tenho sido, mais amplo, generoso, menos circunscrito a mim. Eu, o sentenciado, eu, o agente, o funcionário, o artista. Artistas somos todos nós. Nós acreditamos que o ato de transformar é transformador. Quando transformo, eu me transformo. Não como os animais, que também transformam a realidade, porém dentro de um projeto geneticamente determinado. Cada pássaro canta o seu gorjeio e não o alheio. O seu trinado, sempre o mesmo, é sem surpresas. Só com o ser humano, que é capaz de sonhar o futuro, nascem a cultura, a arte, a ciência, a invenção. Nasce a certeza de que um mundo melhor é possível. Todo ser humano é produtor de cultura, porque cultura é toda a ação transformadora realizada por homens e mulheres, não o que fazem, mas a maneira de fazer. Ser humano é ser capaz de criar cultura. A sentença do presidiário prevê a limitação da sua liberdade no espaço, mas não limita as atividades do seu espírito, da sua inteligência e sensibilidade no tempo. Não prevê que dele se extraia a sua condição humana. Isto seria um crime. O primeiro de todos os direitos humanos é o direito à cultura, o direito de existir. Este direito é inalienável. No nosso país, não existe pena de morte. A inatividade seria a morte parcial, morte social, isolamento do ser humano em si mesmo, sem pontes para o diálogo. Ninguém pode ser sentenciado ao imobilismo, à paralisia, condenado à inexistência. Não se pode praticar uma metafórica lobotomia nos detentos. O presídio tem que ser escola, laboratório, fábrica. O direito de crescer intelectualmente não foi ao preso negado pela justiça. Digo mais, para que retifique seus erros, este crescimento é necessário. Aqui entra a cultura. O ser humano é criador, e cada vez que alguma coisa cria, outras criações tornam-se necessárias. Cada uma de suas descobertas cria a necessidade de novas descobertas. Cada invenção pede invenções. A cultura é o conjunto das maneiras diferenciadas e não geneticamente programadas pelas quais os seres humanos transformam a natureza. Cultura
é a concretização da necessidade humana de recriar a natureza, reinventá-la. É o desejo muito humano e até ingênuo de querer ser como Deus Criador. Diz uma lenda que Deus, em tempos tão remotos que nem eu me lembro, teria pedido a nós artistas que tentássemos organizar melhor a natureza que ele, em apenas 6 dias úteis. Pois descansou no domingo, o que prova que ninguém é de ferro. Não teve tempo de fazer, deixando tudo pela metade. Quando cria cultura e inventa a arte, o ser humano realiza a proeza de se tornar humano, sem perder a sua condição animal. Não podemos voltar atrás. Eu me recuso a morar em cavernas e detesto carne crua. Fazer arte não significa apenas tocar violão, cavaquinho ou reco-reco. Significa expandir-se. Expandir-se é a essência da vida. Desde a nossa maculada concepção, desde o embrião, nós temos que nos expandir no corpo e na alma, conquistar territórios físicos e espirituais. Entre os meios de fazê-lo, prima a arte. Não só o teatro, mas a música, a pintura, a escultura, a literatura, a dança. Se o tempo do preso é livre, por que não escreve um poema? Uma obra de arte não é reprodução, é a representação da natureza e da vida social. Esta representação deve ser percebida pelo observador, sem a qual a obra de arte é coisa, não é arte. Os girassóis de Van Gogh, como a maçã de Magritte, serão apenas flor e fruta se não forem percebidos na dimensão estética que os artistas lhes deram. Porém, vejam bem, a maçã e os girassóis, quando ainda no pomar ou jardim, já haviam sido vistos pelos seus pintores como arte, antes de serem pintados, antes de serem obra. Isto prova que a arte é o artista, ou nele está inscrita, e não o seu objeto, a obra de arte, que só será arte se nela estiver inscrito o artista. Esta distinção tem que ser feita. Arte é a percepção e a forma de perceber. Obra de arte é o objeto percebido. É a coisa que, tendo sido transformada pelo artista, permite a percepção de valores e a fruição de visões que vão além da coisa, que nela não estão inscritos, mas sim no artista que nela se inscreve. Disse Baudelaire que o artista é como Deus, que deve estar onipresente em sua obra, porém invisível. Arte é o processo, obra de arte é objeto, coisa. O artista vê a coisa e o observador vê aquilo que, na coisa, viu o artista. Van Gogh via girassóis de uma maneira de que só ele era capaz de ver, e o espectador, vendo seus quadros, vê o que viu Van Gogh em seu jardim vendo girassóis. Não vê apenas bela tela colorida, pendurada na parede de um museu. Esta é apenas o suporte da arte. Mas o próprio suporte, que é coisa, pode também ser estetizado. O processo é o mesmo, no artista e no espectador, e consiste em serem ambos capazes de fazer uma abstração, ver na coisa a representação desta coisa. Girassóis, coisa, a Van Gogh. Quadro de Van Gogh, coisa, a espectador.
É necessário que o espectador seja também artista, pois deve realizar a posteriori, na fruição da obra, o mesmo processo estetizante que o artista realiza ao criá-la. A nossa educação estética do oprimido consiste em desenvolver esse atributo de sermos capazes de ver na natureza a arte, sem que seja necessária a intermediação da obra, e na obra ver a arte além da coisa que a corporifica, sejam objetos ou sons. Nota de rodapé. Pedimos ao nosso grupo de empregadas domésticas, as Marias do Brasil, que escrevessem cada uma o seu poema. Foi o que fizeram. O ato de escrever era a arte, os poemas, a obra. No nosso conceito de educação estética do oprimido, prima a arte sobre a obra. Não queremos submeter os seus poemas ao crivo da crítica literária, saber se eram bons ou maus, mas observar o seu ato de escrever, de escolher palavras. Este ato era transformador e transformou as empregadas domésticas em poetas. Faz agora 2 anos. Todos os nossos 6 grupos de teatro legislativo fizeram, cada um, a sua escultura com lixo limpo de suas comunidades, baseados no tema Ser Humano no Lixo. O ato de esculpir a todos transformou em escultores. Fim da nota de rodapé. Seremos artistas se formos capazes de nos fundir e confundir com a obra, nossa ou alheia. Seremos artistas se formos capazes do espanto, capazes de nos admirarmos com uma flor silvestre e com a lata de lixo. Como vemos, arte é também a relação da obra com o seu espectador, mas não o objeto em si mesmo. Este é a obra de arte. Nota de rodapé. Certas tendências da arte contemporânea enfatizam a realidade bruta, não trabalhada, e a cercam de elementos que permitam que seja vista em outro contexto, outro ambiente, outras relações. Um prato de feijão com arroz em si mesmo não é arte, iluminado por uma luz violeta ao lado de uma ratazana azul morta em cima de uma toalha verde, pode tornar-se. Fim da nota de rodapé. Arte é a maneira de ver, não a coisa vista. Mas, para que possa ser vista, há de se transformar a coisa natural em coisa estética. Como se produz a obra de arte? Os sons andam por aí rodopiando no espaço aleatórios e podem ser lembrados, recriados em nossa memória, inventados na nossa imaginação. Sons reais ou imaginados. Sabemos que a imaginação é uma forma de realidade. Tudo é real, o corpo e a alma. Se nós organizamos os sons no tempo, estaremos inventando a música, pois que a música é a organização do som e do silêncio no tempo. E o que são as artes plásticas senão a organização das cores, dos traços e dos volumes no espaço? E o que é o teatro, senão a organização das ações humanas no espaço e no tempo? O artista organiza o mundo segundo a sua percepção subjetiva. Esta é a nossa linguagem, por isso somos artistas e não cientistas. Na busca da verdade, vale a nossa subjetividade, não apenas o teste de laboratório. Quanto mais fundo penetrar dentro de mim mesmo, mais próximo estarei do outro, meu semelhante. Qual o significado da frase? O ato de transformar é transformador.
Se eu transformo a argila, o barro, a areia da praia e, com isso, faço uma estátua, estarei criando uma obra de arte, transformando a realidade. E o fato de transformar a areia em escultura a mim me transforma em escultor. Agora sou artista. Se organizo os sons que ouço à minha volta ou escuto no meu espírito, e se os ordeno no tempo, escrevo uma partitura. Transformo a desordenada realidade sonora da natureza em canção, e o ato de transformá-la a mim me transforma em compositor. Se agarro com mão firme as palavras que estão no dicionário ou correm de boca em boca, se as ordeno do jeito que só eu sei, se as manipulo, alongo, encurto, mudo seu sentido. Se transformo palavras, significados, invento sintaxes, rimas e ritmos e escrevo um poema, estarei transformando a realidade das palavras, e o ato de transformá-las e criar um poema a mim me transforma em poeta, aquele que transforma as palavras. A mesma coisa acontece com o teatro. Quando se trata de teatro do oprimido, quando o espectador se transforma em espectator, quando invade a cena e cria imagens ideais do que deseja que venha a ser sua realidade, quando sonha o seu real possível. O espectador transforma as imagens da sociedade que vê e não ama em imagens que ama e deseja, imagens de uma sociedade justa, convivial. O teatro do oprimido nos liberta a todos, pois somos todos prisioneiros. Os sentenciados, prisioneiros do espaço. Nós, do tempo. E o ato de transformar a realidade, mesmo em imagem, é um ato transformador, pois a imagem do real é real enquanto imagem. Sendo o teatro a soma de todas as artes, o espectador, invadindo a cena, transforma-se em escultor, em músico, em poeta. Entrando em cena, mostrando em ação sua vontade, sendo protagonista, o espectador se transforma em cidadão. O sentenciado em homem livre. Seres humanos, desde que somos concebidos, necessitamos nos expandir para dentro e para fora. Para fora, buscando um território que seja maior que o volume do nosso corpo, a casa, o jardim. Para dentro, a poesia. Todas as poesias. Para fora, a terra firme, o pão e as flores. Para dentro, a sabedoria. Por isso, todo praticante do teatro do oprimido deve praticar todas as artes possíveis, expandir-se em todas as direções. Como somos artistas, como somos românticos, nós acreditamos naquela frase tão linda do poeta cubano José Martí. Abre aspas. A melhor maneira de se dizer é fazer. Fecha aspas. Ainda mais, ser é fazer e fazer é ser. Não seremos jamais aquilo que não fizermos. Sou padeiro porque faço pão. Não sou astronauta porque jamais tirei os pés da terra firme. Quem teme o mundo jamais será cidadão. Queremos conquistar identidade e cidadania, porém só seremos cidadãos se formos capazes de intervir na sociedade e transformá-la naquela que desejamos, pois esta que temos não presta. Foi assim que certos hominídeos desceram das árvores e construíram abrigos. Contra a opinião de certos hominídeos, pessimistas e derrotistas,
que achavam que isto não seria possível e decidiram continuar pendurados pelo rabo aos galhos mais robustos até que a espécie desapareceu. Foi assim que os seres humanos saíram das cavernas e edificaram casas, plantaram sementes e colheram o trigo, moeram o trigo e fizeram o pão. Assim será quando estivermos decididos a construir uma sociedade justa, não predatória, uma sociedade humana. Nós nos humanizaremos. Assim será. Para isso, é preciso sonhar. Não o sonho ruim que substitui a realidade, mas o sonho bom que a prepara. Para isso serve o teatro do oprimido, para desoprimir. Para isso serve a nossa parceria, para que possamos nos desenvolver como seres humanos, como artistas. Fazendo arte, estaremos dizendo o que pensamos, inventando a sociedade que queremos, sendo nós mesmos, cidadãos solidários.